Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Madison Blake sempre soube manter a discrição. Não que lhe faltasse presença, muito pelo contrário. Mas ela entendeu desde cedo que em alguns círculos, manter a discrição era tanto uma estratégia de sobrevivência quanto uma escolha pela liberdade. Aos 34 anos, trabalhou como coordenadora administrativa na consultoria Keller Wade, uma empresa de estratégia corporativa conhecida por seu prestígio glacial, situada no alto de uma torre de vidro na Park Avenue. Era o tipo de lugar onde as pessoas não cumprimentavam os faxineiros, onde currículos eram lidos mais rápido do que rostos e onde era possível adivinhar o status social de um funcionário pela marca do relógio ou pela espessura do cartão de visita. Mas Madison, por sua vez, não exibia nada. Nenhum logotipo, nenhuma joia chamativa, nenhum lenço Hermes casualmente amarrado no pescoço. Apenas uma blusa branca, sempre perfeitamente passada, uma saia simples, sapatos confortáveis e aquela bolsa preta simples, mas lindamente confeccionada, que herdara da mãe. Todas as manhãs, ela saía de seu apartamento no Upper West Side pontualmente às 6h45, pegava o metrô como qualquer nova-iorquina, com fones de ouvido, muitas vezes com uma playlist de 10 discreto ou podcasts da Harvard Business Review. Ela sempre pedia um café preto sem açúcar na pequena loja na esquina da Rua 52, de um casal coreano que a conhecia de anos atrás. E ela era sempre pontual. Nunca se atrasava um minuto. Nunca falava demais. Ela cumprimentou o porteiro do prédio, Henry, um homem negro idoso que vira gerações de executivos ocupados irem e virem. Às vezes oferecia-lhe um bolinho, que ele aceitava com gratidão. Henry sabia. Ele via algo nos olhos de Madison que os outros não viam, a força silenciosa daqueles que não têm nada a provar, mas tudo a preservar. Seu escritório ficava no 17º andar, entre a sala de arquivos e a sala de descanso. Um espaço modesto sem janelas, mas sempre arrumado, decorado com uma planta bem cuidada e uma foto de sua falecida irmã, Alia, por quem ela nunca deixará de lamentar silenciosamente. Era seu santuário, seu próprio mundo, longe da tagarelice e dos jogos de ego. Seus colegas a consideravam legal, aquela palavra educada usada para pessoas cujo poder você não avalia. Ela não frequentava os coquetéis de gin orgânico depois do expediente nem os fins de semana de networking nos Hamptons. Ela não era de Harvard ou Columbia. Ela havia estudado no Hunter College, uma escola pública, e depois trabalhou duro, mantendo uma série de empregos sem nunca reclamar. Isso a tornava invisível para alguns e ameaçadora para outros. Às vezes, as pessoas a chamavam de ratinha pelas costas, porque ela se esgueirava discretamente sem fazer barulho, porque ela só falava quando tinha algo útil a dizer, porque ela não reagia a provocações ou humilhações veladas. O que eles não sabiam era que Madison ouvia tudo. Ela registrava cada palavra, cada olhar, não por vingança mas por lucidez. Ela conhecia os códigos do mundo em que vivia. Aqueles no poder raramente são os que gritam mais alto. E o que eles não sabiam, acima de tudo, era que Madison era casada com Ethan Blake, um nome discreto nos jornais, mas temido nos círculos empresariais mais exclusivos. Um bilionário que se fez sozinho, nascido nos bairros operários do Bronx, que em 10 anos se tornará um titã silencioso das finanças, da mídia, da aviação privada e das novas tecnologias. Um homem que até Wall Street evitava provocar, porque possuía algo que poucos homens ricos tinham: memória e moralidade. Ethan e Madison se conheceram 8 anos antes em um baile de gala beneficente. Ele ficará impressionado não com a beleza dela, embora fosse inegável, mas com a calma. Seu olhar, indiferente e pouco exigente. Uma mulher que só queria paz. Eles se casaram 3 anos depois, em total privacidade. Sem paparazzi, sem vestidos de $10.000, sem stories no Instagram. Uma promessa, não um espetáculo. Mas Madison não usava aliança no trabalho. Era um acordo entre elas. Ela queria conquistar sua posição. Nunca ter que se perguntar se a conquistou por causa de Ethan. Ela queria ser julgada por seu trabalho, mesmo que isso significasse ser desvalorizada. Numa manhã de segunda-feira tudo mudou. Desde o momento em que as portas do elevador se abriram no 38º andar da Torre Keller, uma tensão palpável pairava no ar. A empresa vinha se preparando há semanas para esta grande apresentação aos representantes de um fundo de investimento sediado em Genebra, que provavelmente adquiriria uma participação em vários projetos internos. Este contrato representava uma vitória estratégica para a empresa. Tudo tinha que ser perfeito. E Madison Blake garantiu isso.
Às 8h47, ela já havia verificado os crachás, inspecionado a ordem de fala e testado 3 vezes os microfones sem fio. Ela sabia que ninguém lhe agradeceria se tudo corresse bem. Mas também sabia que se uma garrafa de água desaparecesse ou um nome fosse escrito incorretamente, a culpa seria dela. E ela aceitou esse fardo, como sempre, em silêncio e com eficiência. Ela atravessou a sala de reuniões com uma pasta na mão e um arquivo de resumo debaixo do braço. Os saltos dos seus sapatos de sola baixa mal faziam barulho no piso de parquete polido. Ao seu redor, executivos se ocupavam, revisando seus slides, ajustando suas gravatas. Nesse fervilhante turbilhão de atividades, Madison era a única que não vibrava de nervosismo. Ela estava concentrada, pé no chão, quase invisível. E então Lindsay Carter entrou, como uma tempestade num céu muito calmo. Lindsay usava um tailleur azul escuro, feito de um tecido tão macio que parecia deslizar sobre a pele. Ela nunca cumprimentava, exceto seus superiores, e mesmo assim, filha única de um magnata da energia e sobrinha de um senador de Massachusetts, ela se portava nos escritórios como se estivesse andando em um tapete vermelho. Sua risada estridente precedeu sua chegada. Seu desprezo perdurou até depois que ela foi embora. Naquela manhã, Lindsay segurava um copo gigante de Coca-Cola na mão direita, transbordando de cubos de gelo e sem tampa. Era proibido na academia, mas ninguém ousou lembrá-la. Ela deu um passo à frente rapidamente, avistou Madison a alguns metros de distância e então mudou sutilmente de curso. O impacto foi claro. Lindsay empurrou Madison com o ombro, e o líquido jorrou do copo como um geyser açucarado, espirrando por toda a frente de sua blusa branca. As gotas geladas escorriam por seu pescoço, peito e braços. A bebida penetrou nas fibras de sua saia bege, encharcando os arquivos que ela ainda segurava. Por um momento, ouviu-se apenas o som de um cubo de gelo rolando no chão. Depois, uma risada nervosa. Outra mais franca. E finalmente a voz de Lindsay suave, traiçoeira. E ops! Acho que as faxineiras já foram embora? Ninguém reage. Um parceiro ergueu uma sobrancelha sem desviar o olhar da tela. 2 colegas trocaram olhares constrangidos e depois baixaram o olhar. Um estagiário riu e depois ficou em silêncio. E Madison não se mexeu. Ela olhou para a blusa manchada, grudada na pele. Os arquivos que ela havia preparado com tanto cuidado estavam arruinados. Ela piscou uma vez. 2 vezes. Nenhuma lágrima. Nenhuma palavra. Apenas um silêncio profundo, como um abismo. Ela se abaixou lentamente, pegou os papéis encharcados um por um, sem sacudi-los, sem reclamar. E então, em pé, encharcada, saiu do quarto sem dizer uma palavra. Naquela noite, Madison voltou para casa em silêncio absoluto. Sua blusa ainda estava úmida sob o casaco, apesar das horas que passara tentando esquecer o incidente. Ela atravessou o saguão de mármore do prédio deles, o 157, o lendário arranha-céu de Manhattan, sem dizer uma palavra ao concierge, que a cumprimentou cortesmente. O elevador, revestido de madeira escura e espelhos impecáveis, levou ao topo, o último andar, o santuário deles. Quando as portas se abriram, ela foi recebida pelo doce cheiro de chá preto com gengibre. No terraço de vidro, um homem lia uma reportagem, sentado em uma poltrona de couro cinza, de frente para o Central Park, que se estendia como um tapete verde sob o céu noturno. Ethan Blake, vestindo uma camisa azul escuro aberta no colarinho, ele segurava uma caneta entre os dedos. Seu olhar se ergueu assim que ouviu a porta se fechar atrás dela. Viu a blusa amassada, a mancha amarronzada no tecido, a exaustão em seus olhos. Ele vai embora. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Ele perguntou com a voz calma, quase calma demais. Ela colocou o casaco no encosto de uma cadeira. Depois a bolsa. Depois a blusa. E só então ela respondeu, de forma simples e factual. Ela relatou o choque. O silêncio. As risadas. Nenhuma lágrima. Nenhuma acusação. Madison Blake não sabia chorar. Ela nunca tivera esse luxo. Quando ela terminou, Ethan ficou parado ali, imóvel. Seu rosto pétreo revelava uma tensão latente e contida. Ele a olhou como se olhasse para uma pintura dourada que acaba de ser vandalizada. Você quer que eu faça alguma coisa? Ele finalmente perguntou, com a voz suave, mas carregada de promessas. Ela se aproximou, encarando-o. Havia uma tempestade reprimida em seu olhar, uma dor áspera e, acima de tudo, uma determinação que Ethan nunca vira tão crua nela. Não faça nada por mim, ela disse calmamente. Faça isso por todos aqueles que achamos que podemos humilhar sem consequências. Ele não respondeu. Não precisava. Assentiu levemente. Então, lentamente voltou para a mesa, fechou o arquivo que estava lendo e abriu outro.
Aquele marcado como Keller e Wade. 3 dias depois, ao amanhecer de uma sexta-feira de primavera, um terremoto silencioso sacudiu os andares superiores da Keller e Wade Consulting. Exatamente às 6h58, a gerência recebeu uma notificação confidencial via terminal Bloomberg. Uma oferta pública de aquisição da Keller e Wade tinha acabado de ser lançada oficialmente. Valor oferecido: 100% do capital. Condições: pagamento integral em dinheiro. Origem: Blake Holdings. O nome fez os executivos estremecerem. Blake Holdings? Aquele grupo enorme, conhecido por suas aquisições discretas mas radicais? Um dos fundos de private equity mais poderosos do país? O tipo de entidade que não fala, mas age. Friamente. Definitivamente. Nos andares inferiores, um boato se espalhou como fogo em palha. Funcionários trocavam olhares preocupados perto das máquinas de café. Você acha que isso é verdade? Por que eles? Mas o que eles querem de nós? Ninguém sabia que a resposta era uma palavra: justiça. Na sexta-feira seguinte, todos os funcionários, do estagiário ao CFO, foram convocados para a grande sala de conferências. A mesma onde Lindsay Carter havia servido sua Coca-Cola 3 dias antes. As persianas estavam abertas. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas, expondo todos os rostos, todos os olhares preocupados. A atmosfera estava pesada. Não havia conversa. Havia espera. Então, exatamente às 9h, as portas duplas se abriram. E ele entrou. Ethan Blake. De terno escuro, sem gravata, o cabelo penteado para trás, o olhar penetrante. De braço dado com ele, Madison, ereta, impecável, vestida com um tailleur marfim que realçava sua postura e sua recém-descoberta serenidade. Seu sorriso, discreto mas assertivo, paralisava o ambiente com mais segurança do que o estrondo de um trovão. Um silêncio mortal caiu. Alguns se endireitaram. Outros olharam para baixo. Lindsay Carter, ela bleme. Seus dedos, cerrados no braço da cadeira, revelavam um pânico mal contido. Ela sabia. Lembrava-se da risada dele. Das palavras dele. Podia ter se desculpado. Não pediu. Ethan se aproximou do púlpito. Olhou para a plateia por um longo tempo, sem falar, saboreando o efeito do silêncio. Então, calmamente falou. Sou Ethan Blake, presidente da Blake Holdings. E desde ontem à noite, único proprietário da Keller e Wade Consulting. Um murmúrio percorreu a sala, rapidamente suprimido. Comprei esta empresa não pelos seus resultados, nem pelos seus talentos, embora haja alguns, mas pelos seus erros. Porque às vezes a arrogância, a humilhação gratuita e a covardia banal têm um custo real. E hoje eu vim para fazê-lo pagar. Ele entregou um pedaço de papel ao assistente de RH que estava ao seu lado. A partir de hoje, os seguintes indivíduos estão sendo demitidos por comportamento incompatível com valores humanos fundamentais. Lindsay Carter. Ele fez uma pausa. Assim como todos que assistiram a uma cena de humilhação sem intervir e riram. Seus nomes estão nesta lista. Vocês receberão suas indenizações. E uma lição, espero. O choque foi total. Lindsay se levantou tremendo, tentando protestar. Mas, era uma brincadeira. Só um. Ethan o interrompeu com um olhar frio. Uma piada? Humilhação não é um estilo de humor. É uma arma. Ele então se virou para Madison e assentiu respeitosamente. Quanto a Madison Blake, a quem você ignorou, subestimou ou desprezou. Ela foi nomeada diretora executiva do Departamento de Ética e Desenvolvimento Humano. Ela terá autoridade total sobre a política de gestão interna. Quem quiser permanecer nesta empresa terá agora de cumprir um único requisito: dignidade. A sua. E a dos outros. Ele largou os papéis e acrescentou. Naquela noite Madison voltou para casa em silêncio absoluto. Sua blusa ainda estava úmida sob o casaco, apesar das horas que passará tentando esquecer o incidente. Ela atravessou o saguão de mármore do prédio deles, o 157, o lendário arranha-céu de Manhattan, sem dizer uma palavra ao concierge, que a cumprimentou cortesmente. O elevador, revestido de madeira escura e espelhos impecáveis, levou ao topo, o último andar, o santuário deles. Quando as portas se abriram, ela foi recebida pelo doce cheiro de chá preto com gengibre. No terraço de vidro, um homem lia uma reportagem, sentado em uma poltrona de couro cinza, de frente para o Central Park, que se estendia como um tapete verde sob o céu noturno. Ethan Blake, vestindo uma camisa azul escuro aberta no colarinho, ele segurava uma caneta entre os dedos. Seu olhar se ergueu assim que ouviu a porta se fechar atrás dela. Viu a blusa amassada, a mancha amarronzada no tecido, a exaustão em seus olhos. Ele vai embora. Aconteceu alguma coisa no trabalho?
Ele perguntou com a voz calma, quase calma demais. Ela colocou o casaco no encosto de uma cadeira. Depois a bolsa. Depois a blusa. E só então ela respondeu, de forma simples e factual. Ela relatou o choque. O silêncio. As risadas. Nenhuma lágrima. Nenhuma acusação. Madison Blake não sabia chorar. Ela nunca tivera esse luxo. Quando ela terminou, Ethan ficou parado ali, imóvel. Seu rosto pétreo revelava uma tensão latente e contida. Ele a olhou como se olhasse para uma pintura dourada que acaba de ser vandalizada. Você quer que eu faça alguma coisa? Ele finalmente perguntou, com a voz suave, mas carregada de promessas. Ela se aproximou, encarando-o. Havia uma tempestade reprimida em seu olhar, uma dor áspera e, acima de tudo, uma determinação que Ethan nunca vira tão crua nela. Não faça nada por mim, ela disse calmamente. Faça isso por todos aqueles que achamos que podemos humilhar sem consequências. Ele não respondeu. Não precisava. Assentiu levemente. Então, lentamente voltou para a mesa, fechou o arquivo que estava lendo e abriu outro. Aquele marcado como Keller e Wade. 3 dias depois, ao amanhecer de uma sexta-feira de primavera, um terremoto silencioso sacudiu os andares superiores da Keller e Wade Consulting. Exatamente às 6h58, a gerência recebeu uma notificação confidencial via terminal Bloomberg. Uma oferta pública de aquisição da Keller e Wade tinha acabado de ser lançada oficialmente. Valor oferecido, 100% do capital. Condições, pagamento integral em dinheiro. Origem, Blake Holdings. O nome fez os executivos estremecerem. Blake Holdings? Aquele grupo enorme, conhecido por suas aquisições discretas, mas radicais? Um dos fundos de private equity mais poderosos do país? O tipo de entidade que não fala, mas age. Friamente. Definitivamente. Nos andares inferiores, um boato se espalhou como fogo em palha. Funcionários trocavam olhares preocupados perto das máquinas de café. Você acha que isso é verdade? Por que eles? Mas o que eles querem de nós? Ninguém sabia que a resposta era uma palavra: justiça. Na sexta-feira seguinte, todos os funcionários, do estagiário ao CFO, foram convocados para a grande sala de conferências. A mesma onde Lindsay Carter havia servido sua Coca-Cola 3 dias antes. As persianas estavam abertas. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas, expondo todos os rostos, todos os olhares preocupados. A atmosfera estava pesada. Não havia conversa. Havia espera. Então, exatamente às 9h, as portas duplas se abriram. E ele entrou. Ethan Blake. De terno escuro, sem gravata, o cabelo penteado para trás, o olhar penetrante. De braço dado com ele. Madison, ereta, impecável, vestida com um tailleur marfim que realçava sua postura e sua recém-descoberta serenidade. Seu sorriso, discreto mas assertivo, paralisava o ambiente com mais segurança do que o estrondo de um trovão. Um silêncio mortal caiu. Alguns se endireitaram. Outros olharam para baixo. Lindsay Carter, ela bleme. Seus dedos, cerrados no braço da cadeira, revelavam um pânico mal contido. Ela sabia. Lembrava-se da risada dele. Das palavras dele. Podia ter se desculpado. Não pediu. Ethan se aproximou do púlpito. Olhou para a plateia por um longo tempo, sem falar, saboreando o efeito do silêncio. Então, calmamente falou. Sou Ethan Blake, presidente da Blake Holdings. E desde ontem à noite, único proprietário da Keller e Wade Consulting. Um murmúrio percorreu a sala, rapidamente suprimido. Comprei esta empresa não pelos seus resultados, nem pelos seus talentos, embora haja alguns, mas pelos seus erros. Porque às vezes a arrogância, a humilhação gratuita e a covardia banal têm um custo real. E hoje eu vim para fazê-lo pagar. Ele entregou um pedaço de papel ao assistente de RH que estava ao seu lado. A partir de hoje, os seguintes indivíduos estão sendo demitidos por comportamento incompatível com valores humanos fundamentais. Lindsay Carter. Ele fez uma pausa. Assim como todos que assistiram a uma cena de humilhação sem intervir e riram. Seus nomes estão nesta lista. Vocês receberão suas indenizações. E uma lição, espero. O choque foi total. Lindsay se levantou tremendo, tentando protestar. Mas, era uma brincadeira. Só um. Ethan o interrompeu com um olhar frio. Uma piada? Humilhação não é um estilo de humor. É uma arma. Ele então se virou para Madison e assentiu respeitosamente. Quanto a Madison Blake, a quem você ignorou, subestimou ou desprezou. Ela foi nomeada diretora executiva do Departamento de Ética e Desenvolvimento Humano. Ela terá autoridade total sobre a política de gestão interna. Quem quiser permanecer nesta empresa terá agora de cumprir um único requisito: dignidade.
a sua e a dos outros. Ele largou os papéis e acrescentou: o poder não tem valor algum se não for usado para corrigir o que está torto. Hoje recomeçamos, com regras diferentes. À medida que a sala se esvaziava, os funcionários demitidos saíram, alguns em silêncio, outros de cabeça baixa e outros ainda em lágrimas. Lindsay, por sua vez, foi escoltada até o elevador, com seu crachá imediatamente desativado. Madison, que permanecerá parada perto da mesa, foi abordada por vários colegas. Alguns se desculparam, outros agradeceram. Todos a olharam de forma diferente agora. Naquele dia, Madison não levantou a voz. Ela levantou a mesa telefônica. A história rapidamente circulou na mídia, mas não pelos motivos clássicos de uma aquisição financeira sensacionalista ou de uma disputa de poder corporativo. Não. O que cativou jornalistas e espectadores foi a lição humana por trás do gesto de Ethan Blake e a reação exemplar de Madison. Os canais de notícias 24 horas, os grandes jornais, os podcasts de autoajuda, todos relataram esse momento singular em que a dignidade triunfou sobre a arrogância. As reportagens mostravam imagens de Madison, calma, elegante, essa mulher que havia sofrido humilhações sem alarde, mas que por trás disso, fomentava uma revolução silenciosa. Nas redes sociais foi uma explosão. #RespectMadison se tornou um grito coletivo, um símbolo universal. Milhões de tweets, postagens e vídeos prestaram homenagem à sua força silenciosa e resiliência diante da injustiça diária. Mulheres de todas as origens enviaram depoimentos, relatando suas próprias humilhações no trabalho e suas lutas contra a discriminação invisível. Influenciadores, ativistas, executivos e até CEOs adotaram a hashtag. Protestos espontâneos surgiram em várias grandes cidades americanas com cartazes proclamando: respeite a dignidade, não o poder arrogante. O silêncio é cúmplice, a justiça é coletiva. Madison, no entanto, permaneceu discreta. Ela nunca buscou luz ou glória. Ela recusou várias entrevistas, aparições na televisão, pedidos para escrever um livro ou dar palestras. O que ela queria era atuar. Sério. Sob sua liderança, a Keller Wade Consulting passou por uma profunda transformação. Item: procedimentos internos foram revisados. Todos os funcionários agora tinham acesso a um canal de escuta confidencial para denunciar discriminação ou abuso. Foi criado um comitê de ética independente com Madison no comando para garantir que a cultura da empresa nunca mais repita os erros do passado. Um programa de mentoria dedicado a mulheres invisíveis como ela viu a luz do dia. Mulheres jovens de origens modestas, muitas vezes marginalizadas nas esferas corporativa, finalmente encontrou apoio, uma rede, uma voz. No entanto, todas as manhãs, nada parecia mudar. Madison continuou seguindo sua rotina simples. Item: ela tomou seu café preto, sem açúcar, na lozinha da esquina. Ela cumprimentou o porteiro do prédio com um sorriso. Ela chegou ao escritório na hora certa, como se nada tivesse acontecido. Tinha acontecido, mas a diferença estava lá, palpável. Foi numa manhã, algumas semanas após sua nomeação, que Madison entrou na grande sala de reuniões pela primeira vez como diretora executiva. Uma cena que antes poderia ter passado despercebida foi transformada em um momento solene. Quando ele chegou, as conversas pararam. Os olhos caíram sobre ela com admiração. Um por um, os colaboradores se levantaram. Nem um sussurro, nem um gesto forçado. Um respeito silencioso, genuíno e inequívoco. Madison encontrou aqueles olhares. Seu sorriso desta vez não era mais discreto, mas brilhante. Ela então entendeu que não era mais o rato que era ignorado. Ela se tornou um símbolo. Um símbolo de coragem, integridade e, acima de tudo, de mudança possível.